querido Deus. Agradecemos por este momento em que nos reunimos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie e ilumine nossas mentes enquanto exploramos Gênesis 19. Que possamos compreender as lições e os ensinamentos contidos neste capítulo e aplicá-los em nossas vidas. Ajuda-nos a ter um coração aberto e receptivo, para que possamos crescer em nosso conhecimento e relacionamento contigo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Gênesis 19. Publicidade. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. 2 E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. 13 Porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. 4 E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. 5 E chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora nós, para que os conheçamos. 6 Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. 7 E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. 8 Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens, e fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos, e somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. 9 Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. 10 Aqueles homens porém estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa. E fecharam a porta. 11 E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. 12 Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. 13 Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. 14 Então saiu Ló, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido porém por zombador aos olhos de seus genros. 15 E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. 16 Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. 17 E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. 18 E Ló disse-lhe: Ora, não, meu senhor. 19 Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. 20 Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena, e ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena, para que minha alma viva. 21 E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade, de que falaste. 22 Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. 23 Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. 24 Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. 25 E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. 26 E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. 27 E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor.
28 E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, que a fumaça da terra subia, como a de uma fornalha. 29 E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. 30 E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. 31 Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. 32 Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. 33 E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. 34 E sucedeu, no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. 35 E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. 36 E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. 37 E a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe, este é o pai dos moabitas até ao dia de hoje. 38 E a menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Ami, este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Gênesis 19, 1, 3. Versículo 1. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e loteamento estava assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os encontrar, e adorou-se com o rosto em terra. Ensinamento. Este versículo mostra a hospitalidade de Lote, que reconheceu a importância dos visitantes. A atitude de loteamento em se levantar e adorá-los demonstra respeito e reverência. Podemos aprender sobre a importância de ser acolhedor e respeitoso com aqueles que cruzam nosso caminho. Versículo 2. E disse: Eis que, senhores meus, vireis à casa do vosso servo, e passai a noite, e lavai os pés, e levantareis pela manhã e ireis pelo vosso caminho. E disseram: Não, e porém, na praça nos hospedaremos. Ensinamento. Loteamento oferece abrigo, mostrando sua disposição de cuidar dos outros. Isso nos ensina sobre a responsabilidade de cuidar dos necessitados e a importância da hospitalidade. Versículo 3. Porém, insistiu muito com eles, e foram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e assou pães ázimos, e comeram. Ensinamento. A insistência de loteamento em receber os anjos em sua casa destaca a importância da hospitalidade. Além disso, o ato de preparar um banquete reflete um coração generoso e a disposição de servir. Gênesis 19, 4 e 9. Versículo 4. Antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, os homens de Sodoma, desde o jovem até o velho, todo o povo em uma só pressa. Ensinamento. Este versículo revela a corrupção e a perversidade da cidade de Sodoma. A abordagem do povo mostra a gravidade do pecado que estava presente. Isso serve como um alerta sobre os perigos da imoralidade em uma sociedade. Versículo 5. E chamaram Lote, e disseram-lhe: Onde estão os homens que entraram a ti esta noite? Traze-os fora nós, para que os conheçamos. Ensinamento. A intenção maligna do povo de Sodoma é evidente. Isso destaca a importância de proteger e defender aqueles que estão em perigo. Lot, como um líder, deveria ter defendido os visitantes. Versículos 6 e 7. E saiu loteamento para eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Rogo-vos, irmãos meus, que não façais tão mal. Ensinamento. A coragem de loteamento em confrontar a multidão mostra a importância de se opor ao mal, mesmo quando isso é difícil. Ele tenta apelar à razão e à moralidade. Versículo 8. Eis aqui, agora, tenho 2 filhas que ainda não conheceram homem, e deixai-me trazê-las a vós, e fazei-lhes como bem vos parecer, só que a estes homens não façais nada, pois vieram à sombra do meu telhado. Ensinamento. A oferta de loteamento de suas filhas em vez dos visitantes é uma escolha questionável, mas reflete a profunda proteção que ele sentia por aqueles que estavam sob sua responsabilidade. Esse versículo provoca uma reflexão sobre o valor da vida e as escolhas que fazemos sob pressão.
Versículo 9: Mas eles disseram: Sai para lá. E disseram: Este homem veio como estrangeiro, e agora quer ser juiz, e pois muito pior faremos contigo do que com eles. E arremessaram-se contra Lote, e chegaram-se para arrombar a porta. Ensinamento: a resistência do povo de Sodoma e a hostilidade em relação ao loteamento mostram como o pecado pode cegar as pessoas. Isso nos ensina sobre a necessidade de permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante da oposição. Gênesis 19, 10, 13. Versículo 10 e 11. Mas os homens estenderam a mão, e fizeram entrar a Lote, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram de achar a porta. Ensinamento: a intervenção divina através dos anjos mostra que Deus protege os justos. Isso nos lembra que, mesmo em tempos de dificuldade, Deus está conosco e nos protege. Versículo 12. E disseram os anjos a Lote: Tens aqui mais alguém? Põe fora deste lugar a teus filhos, e a tuas filhas, e a todos os que tiveres na cidade, porque estamos para destruir este lugar. Ensinamento: a urgência da mensagem dos anjos destaca a seriedade do juízo de Deus. Isso nos ensina sobre a importância de estar preparados e alertas em relação ao que é correto e justo. Versículo 13: Porque o clamor dele subiu diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Ensinamento: a justiça de Deus é evidenciada neste versículo. Ele ouve o clamor dos justos e age contra a iniquidade. Isso nos lembra da responsabilidade de viver de forma justa e de clamar por justiça em nossas comunidades. Gênesis 19, 14, 17. Versículo 14: E saiu Lote, e falou a seus genros, que haviam de tomar suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí do lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Porém pareciam aos seus genros como que brincava. Ensinamento: a incredulidade dos genros de loteamento reflete a dificuldade que muitos têm em aceitar a verdade da palavra de Deus. Isso nos ensina sobre a importância de estar preparados para ouvir e aceitar a verdade. Versículo 15: E ao amanhecer, os anjos apressavam a Lote, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na iniquidade da cidade. Ensinamento: a insistência dos anjos ilustra a graça de Deus em nos dar uma oportunidade de escapar do julgamento. Isso nos ensina sobre a importância de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para nos afastar do pecado. Versículo 16: E, como ele tardasse, pegaram os anjos pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, porque o Senhor o tinha misericórdia, e puseram-no fora da cidade. Ensinamento: a misericórdia de Deus é evidente aqui, mostrando que ele se importa com os justos e está disposto a salvá-los. Isso nos encoraja a confiar na misericórdia divina em nossas próprias vidas. Versículo 17: E aconteceu que, quando os tiraram para fora, disseram: Escapa-te pela tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda esta planície, escapa-te para o monte, para que não pereças. Ensinamento: a instrução para não olhar para trás simboliza a importância de deixar o passado e seguir em frente na vida. Isso nos ensina sobre a necessidade de deixar o pecado e as velhas formas de vida para trás. Gênesis 19, 18, 22. Versículo 18: E Lote disse-lhes: Não, peço-te, Senhor. Ensinamento: a humildade de loteamento em se dirigir a Deus e aos anjos mostra a importância da oração e do diálogo com Deus em nossas vidas. Versículo 19: Eis que agora, o teu servo achou graça diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me fizeste viver, mas eu não posso escapar para o monte, para que não me alcance o mal, e eu morra. Ensinamento: a preocupação de loteamento com sua segurança demonstra a vulnerabilidade humana. Isso nos ensina que, mesmo quando confiamos em Deus, podemos ter medos e inseguranças. Versículo 20: Eis aqui esta cidade está perto, para onde posso fugir? É pequena, deixa-me, peço-te, escapar para lá, não é ela pequena? E viverá a minha alma. Ensinamento: loteamento busca um lugar seguro e a compaixão dos anjos reflete a disposição de Deus em ouvir nossas preocupações. Isso nos lembra da importância de sermos sinceros em nossas súplicas a Deus. Versículo 21: E ele lhe disse:
eis que também te concedo isto, que não derrubarei a cidade da qual falaste. Ensinamento: a resposta dos anjos confirma que Deus é paciente e está disposto a ouvir os desejos de seus servos. Isso nos ensina sobre a importância da intercessão e da confiança na bondade de Deus. Versículo 22: Apressa-te a escapar para lá, porque nada poderei fazer até que lá entres. Por isso, chamou o nome daquela cidade de Zoar. Ensinamento: a urgência na mensagem dos anjos ressalta a necessidade de agir rapidamente em resposta à direção de Deus. Isso nos ensina sobre a importância da obediência imediata à vontade divina. Gênesis 19, 23 e 29. Versículo 23: E veio o sol sobre a terra, quando o loteamento entrou em Zoar. Ensinamento: a chegada de loteamento em Zoar marca a salvação de sua família. Isso simboliza a esperança e a proteção de Deus sobre aqueles que confiam nele. Versículo 24: Então, o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo, da parte do Senhor, desde os céus. Ensinamento: o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra mostra a seriedade do pecado e as consequências que ele pode trazer. Isso nos alerta sobre a necessidade de viver em retidão. Versículo 25: E destruiu aquelas cidades, e toda a planície, e todos os moradores das cidades, e o que brotava da terra. Ensinamento: a destruição total reflete a totalidade do juízo de Deus sobre a iniquidade. Isso nos faz refletir sobre a gravidade do pecado e a necessidade de arrependimento. Versículo 26: Mas a mulher de loteamento olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ensinamento: a mulher de loteamento olhar para trás simboliza a falta de fé e a dificuldade de deixar o passado. Isso nos ensina sobre a importância de não nos apegar às coisas que Deus nos chama a deixar para trás. Versículo 27: E levantou-se Abraão pela manhã, ao lugar onde estava diante do Senhor. Ensinamento: a intercessão de Abraão por Sodoma mostra o poder da oração e da intercessão. Isso nos ensina sobre a importância de orar pelos outros, mesmo aqueles que estão em pecado. Versículo 28: E olhou para a face da cidade e para a face de toda a planície, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Ensinamento: a visão da destruição de Sodoma e Gomorra é um lembrete do juízo de Deus. Isso nos leva a refletir sobre a seriedade de nossos caminhos e a necessidade de viver de acordo com a vontade de Deus. Versículo 29: E aconteceu que, quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão, e enviou loteamento para fora do meio da destruição, quando derramou as cidades nas quais loteamento habitava. Ensinamento: a lembrança de Deus de Abraão ressalta a importância da intercessão e da fidelidade. Isso nos ensina que nossas orações e ações têm impacto e que Deus honra aqueles que são fiéis. Gênesis 19, 30 e 38. Versículo 30: E subiu o loteamento de Zoar, e habitou no monte, e com ele suas 2 filhas, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Ensinamento: a decisão de loteamento de se afastar de Zoar mostra o impacto emocional da destruição que testemunhou. Isso nos ensina sobre a necessidade de lidar com as consequências do pecado e da destruição. Versículo 31: E disse à sua filha mais velha: A meu pai, não há homem na terra que venha a nós, segundo o costume de toda a terra. Ensinamento: a perspectiva de loteamento e suas filhas reflete uma falta de fé no plano de Deus. Isso nos ensina a confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Versículo 32: Vinde, façamos beber vinho a nosso pai, e embriaguemo-lo, e entraremos a ele, e conservaremos a semente de nosso pai. Ensinamento: a decisão das filhas de loteamento de embriagar o pai e ter relacionamentos incestuosos revela a deterioração moral que pode ocorrer após experiências traumáticas. Isso nos alerta sobre as consequências de nossas escolhas. Versículo 33: E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e entrou a mais velha, e deitou-se com seu pai, e ele não sentiu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Ensinamento: a falta de consciência de loteamento durante esse ato revela a destruição que o pecado pode causar em nossas vidas. Isso nos ensina sobre a necessidade de estar alerta e consciente das nossas ações. Versículo 34: E aconteceu que no outro dia, disse a mais nova à sua irmã:
eis que ontem deitei-me com meu pai, dele a beber vinho também esta noite, e entra, e deita-te com ele, para que conservemos a semente de nosso pai. Ensinamento: a continuidade desse comportamento ilustra como o pecado pode se perpetuar. Isso nos ensina a importância de quebrar ciclos de pecado e de buscar a pureza. Versículo 35: E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a mais nova, e deitou-se com ele, e ele não sentiu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Ensinamento: a repetição da embriaguez e do incesto mostra a gravidade da situação e a falta de discernimento. Isso nos alerta sobre a necessidade de buscar a sabedoria de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Versículo 36: Assim, as duas filhas de loteamento conceberam de seu pai. Ensinamento: o resultado dessas ações é trágico e serve como um alerta sobre as consequências do pecado. Isso nos ensina a refletir sobre as consequências de nossas escolhas. Versículo 37: E deu à luz a mais velha um filho, e chamou-o de Moabe, este é o pai dos moabitas até ao dia de hoje. Ensinamento: a descendência de loteamento resulta em nações que, mais tarde, se tornariam inimigas de Israel. Isso nos lembra que nossas ações têm repercussões que podem afetar gerações futuras. Versículo 38: E a mais nova também deu à luz um filho, e chamou-o de Ben-Ami, este é o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Ensinamento: assim como Moabe, a linhagem de Ben-Ami também se tornará significativa na história de Israel. Isso nos ensina sobre a importância de viver de maneira que honre a Deus e impacte positivamente aqueles que virão depois de nós. Conclusão: o estudo de Gênesis 19 revela a seriedade do pecado, a importância da hospitalidade e da intercessão, e as consequências das nossas escolhas. A história de Lot, sua família e a destruição de Sodoma e Gomorra serve como um poderoso lembrete da necessidade de confiar em Deus e viver de acordo com seus mandamentos. Que possamos aprender com esses ensinamentos e aplicar em nossas vidas diárias. Querido Deus, agradecemos por este tempo que passamos juntos, estudando a Tua Palavra. Obrigado pelas lições que aprendemos em Gênesis 19, que nos alertam sobre a seriedade do pecado e a importância da obediência. Pedimos que nos ajudes a aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias, para que possamos viver de maneira que Te honre e glorifique. Que possamos sempre buscar a Tua direção, confiar em Tua misericórdia e agir com integridade, mesmo diante das dificuldades. Fortalece-nos para que possamos ser luz em meio à escuridão e exemplos de amor e compaixão para aqueles ao nosso redor. Agradecemos por Tua presença em nossas vidas e por nos guiar em cada passo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Chegamos ao final do nosso estudo sobre Gênesis capítulo 19. Hoje, exploramos a história de Lot, a visita dos anjos e a destruição de Sodoma e Gomorra. Aprendemos lições profundas sobre a importância da hospitalidade, a seriedade do pecado e a misericórdia de Deus. Que possamos refletir sobre essas verdades em nossas vidas e nos esforçar para viver de acordo com os princípios que Deus nos ensina. Lembre-se de que, mesmo em tempos difíceis, Deus está sempre conosco, pronto para nos guiar e proteger. Agradecemos por nos acompanhar neste estudo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.